projeto que reserva para negros 20% das vagas nos concursos públicos. Produtores rurais querem uma lei para barrar o emplacamento de máquinas agrícolas. E as Forças Armadas defendem mais recursos no orçamento da União. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O Congresso Nacional volta a debater o sistema de cotas raciais, agora para concursos públicos do Poder Executivo. O projeto de lei anunciado pela presidente Dilma Rousseff esta semana divide opiniões. A reserva de 20% para negros vale para concursos públicos do Poder Executivo Federal. Para concorrer às vagas, basta se declarar preto ou pardo no ato da inscrição. Se for constatado que a afirmação é falsa, o candidato pode ser eliminado do concurso ou demitido do cargo, se já tiver tomado posse. Isso já deu certo na área da educação, já está dando certo em áreas como programas habitacional, na área do emprego, no próprio setor privado. Eu creio que temos condições, sim, de avançar em relação ao setor público. Eu sou contra o sistema de cotas. O que eu acho que nós temos é que melhorar a condição da qualificação para que todos os brasileiros tenham o mesmo nível de formação e com isso possam disputar em pé de igualdade todas as vagas nos concursos públicos. Pela proposta, o negro começa o concurso disputando com todos os outros candidatos, negros ou não. Se ele tiver nota para passar nas vagas gerais, é considerado aprovado, fora da cota. Se o desempenho não for suficiente, ele passa a concorrer com quem está inscrito nos 20%. O serviço público é um espaço onde você tem a relação direta com a população. É importante que essa mesma população, que tem na sua maioria um universo de quase 52% de negros e negras, possa ser identificada também nesse espaço. O representante da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB critica o projeto. Para ele, o acesso ao serviço público deve se dar pelo mérito do candidato e não pela cor da pele. O problema é que ele começa a fazer isso uma loteria. Então deixa de ser meritocracia e aí nós criamos aqui a tal da sorte. Eu não seria colocando a pessoa mais capacitada para exercer uma atividade pública, mas talvez uma pessoa, enfim, menos capacitada que entrou ali por um critério racial. A proposta prevê cotas sempre que o concurso oferecer 3 ou mais vagas. A política vale por 10 anos após a sanção da lei, na administração direta, como ministérios, e na indireta, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A vaga só vale para negros. Se o aprovado desiste, o cargo fica com o candidato seguinte na classificação. O projeto está em regime de urgência. Se não for aprovado em 45 dias, tranca a pauta da Câmara dos Deputados. O mesmo prazo vale quando o texto chegar ao Senado. O presidente Renan Calheiros rebateu hoje da tribuna do plenário uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A matéria afirma que o Senado tem mais funcionários comissionados do que servidores efetivos. Renan Calheiros leu uma carta que o Senado vai enviar ao jornal para esclarecer os números sobre comissionados e servidores efetivos. Segundo Renan, 292 servidores cedidos por outros órgãos trabalham no Senado. Com isso, o grupo de funcionários com vínculo permanente com o serviço público é o maior na casa. O presidente informou que o Senado tem 3.241 comissionados, incluindo os cedidos. A casa pagou a eles, entre janeiro e setembro deste ano, 258 milhões de reais. No mesmo período, com o pagamento de 2.991 servidores efetivos, o Senado gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para os cofres públicos, para o bolso daqueles que pagam os impostos, o custo entre um e outro é 7 vezes menor. Comparado a fevereiro de 2013, data da posse da mesa diretora, foram reduzidos 231 cargos comissionados. As despesas com o pessoal do Senado estão abaixo do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Renan Calheiros também fez um balanço da economia feita pelo Senado este ano.
A meta é reduzir despesas em 300 milhões de reais até o fim de 2014. Mas da metade já foi cumprida. Até setembro deste ano, utilizamos apenas 67% do nosso orçamento anual. Entre fevereiro e setembro, já tínhamos ultrapassado a meta e alcançado uma economia de 159,4 milhões de reais. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu hoje a demarcação de terras indígenas com a presidente da FUNAI. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 817 mil índios divididos em mais de 300 etnias. Eles ocupam 419 terras regularizadas. 108 ainda estão em estudo. A área de reserva chega a 12% do território nacional, o que corresponde a 105 milhões de hectares. A maior parte, 98,75%, fica na Amazônia Legal. Durante a audiência, os senadores questionaram sobre a promessa que o governo federal fez em junho para comprar uma fazenda no município de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A área é disputada por índios e produtores desde maio. Os agricultores só aceitam vender as terras se o executivo pagar a escritura de propriedade e as benfeitorias. É urgente, presidente, uma definição de como o ministro da Justiça, o governo federal, vai resolver essa questão da indenização, da desapropriação e o pagamento do valor das benfeitorias e o valor da terra nua. A gente tem que lidar com a realidade da impossibilidade de levar a cabo a demarcação das terras indígenas sem fazer essa discussão, sem ter uma compensação financeira para essas pessoas, minimamente as que têm um título na mão. A demarcação de terras indígenas começa com a elaboração de um laudo multidisciplinar para identificar se a área é de uso tradicional de alguma etnia. O laudo pode ser contestado. E caso o Ministério da Justiça não acate a contestação, o processo continua até o registro da reserva pela União. A presidente da FUNAI, Maria Augusta Assirati, defendeu que, além de justiça histórica com os índios, a demarcação de terras é importante para o meio ambiente. Se olharmos, a quantidade geral de desmatamento, a gente vai perceber que as unidades de conservação e terras indígenas têm um percentual muito pequeno de desmatamento em relação à área total desmatada. Máquinas agrícolas vão ter que ser emplacadas e pagar IPVA a partir do ano que vem. Mas um projeto de lei em análise no Senado quer dispensar o registro. Uma audiência da Comissão de Agricultura debateu a proposta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todos os veículos automotores precisam ser registrados e emplacados. Regra que também valeria para tratores e colheitadeiras que trafegam por vias públicas. Até setembro deste ano, foram vendidas 63 mil máquinas agrícolas no país, um aumento de 24% em relação ao ano passado. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que entra em vigor no ano que vem, estabeleceu os critérios para o cumprimento da regra. É uma forma de garantir segurança nas rodovias por causa do número crescente de máquinas em circulação. Um projeto de lei que está sendo discutido no Senado dispensa as máquinas agrícolas do registro. Numa audiência pública realizada para debater o projeto, os produtores rurais reclamaram dos custos que vão assumir se a resolução do CONTRAN for mantida. A gente fazer uma simulação de uma máquina agrícola, 80 mil reais, seriam praticamente 2.400 anualmente que estaria se batendo ao produtor rural. O deputado federal Alceu Moreira, autor do projeto, disse que as máquinas agrícolas devem ser tratadas como exceção no Código de Trânsito. Se não fosse possível, no Código de Trânsito, fazer exceção a ninguém, não se teria feito exceção às máquinas bélicas. Elas também transitam nas rodovias. O representante do Departamento Nacional de Trânsito destacou que o emplacamento obrigatório não vai ser exigido de todas as máquinas agrícolas. Quem transitar em via pública tem a obrigação. Agora, quem não transitar não tem a obrigação. Às vezes, o médio produtor, o pequeno produtor, às vezes ele pega o implemento na outra fazenda. Ele não tem todo o leque de implementos para trabalhar com a produção agrícola. Ficamos agora com essa audiência pública convencidos da oportunidade do projeto
O senador Braulio Maggi já tem um projeto de decreto legislativo tramitando na Comissão de Constituição e Justiça com a mesma finalidade. Vamos dar prosseguimento às duas matérias. Emendas ao orçamento do ano que vem para garantir a continuidade de projetos estratégicos. Foi o pedido que os comandantes das Forças Armadas fizeram aos parlamentares da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vieram ao Senado com uma missão: mostrar quanto cada força precisa para garantir a continuidade da defesa nacional no ano que vem. Entre os programas da Marinha, o comando da Força destacou o ProSub. O projeto, desenvolvido em parceria com a França, prevê a construção de 4 novos submarinos convencionais e do primeiro submarino a propulsão nuclear do Brasil. Para que os recursos do ProSub não sejam contingenciados no ano que vem, eles foram incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento 2. Ao todo, o orçamento da Marinha prevê 5,5 bilhões de reais e eles esperam conseguir um incremento de 2,1 bilhões de reais para proteger os 4,5 milhões de quilômetros quadrados de águas brasileiras. O que fazem com que as fronteiras marítimas sejam respeitadas são exatamente navios da Marinha patrulhando, mostrando bandeira. O Exército também tem programas incluídos no PAC 2. São eles: o Sistema Integrado de Fronteiras, o SISFRON, o Astros 2020, que trata do desenvolvimento de mísseis de médio alcance e a fabricação de uma geração de blindados mais modernos, a Guarani. O Exército gostaria de receber 13 bilhões de reais. O projeto do orçamento só libera 5,8 bilhões. A expectativa é conseguir receber mais 2,4 bilhões em emendas. O Brasil vai cada vez mais ocupando o espaço que ele é devido no cenário em função da sua capacidade, da sua economia. E aí vão aparecendo necessidades. E quando vão aparecendo também carências. E é isso que nós estamos às voltas para supri-las. A demanda da aeronáutica era de 8,8 bilhões de reais. O projeto do orçamento prevê 4 bilhões a menos. A Força também recebeu a garantia do PAC 2 em alguns projetos, como o KCX. A Força Aérea Brasileira encomendou à Embraer a construção do maior cargueiro de transporte militar tático do mundo. A aeronave terá, portanto, tecnologia nacional. Acredito que no final do ano que vem, o primeiro protótipo deverá estar voando e no final de 2016 deverá estar, digamos, sendo entregue para primeiros clientes, que espero que seja a Força Aérea Brasileira. É imperioso que as Forças Armadas tenham orçamentos compatíveis, não só com a dimensão estratégica do país, mas também com extraordinário relevo para o bem-estar social da população, o que não se verifica com os atuais valores previstos no orçamento de 2014, insuficientes para as necessidades mínimas de cumprimento das missões militares constitucionais. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.